Você tem medo do purgatório? Veja o que diz São Francisco de Sales sobre isso. 10 coisas que São Francisco de Sales vai dizer sobre o purgatório. Retirado do livro Tenhamos Compaixão das Pobres Almas do Purgatório, de Monsenhor Ascânio Brandão. Muitas pessoas sentem medo do purgatório, têm receio das almas do purgatório. Aqui mesmo no canal, tendo contato com as pessoas, já vi muitas dizendo que antes tinham medo das almas do purgatório. Hoje, como pouco se fala sobre o purgatório, existe às vezes até algumas ideias erradas sobre o purgatório. E para isso, nós temos São Francisco de Sales, esse grande santo, nos ensinando. São Francisco de Sales vai falar para todos nós, vai nos ensinar, mas principalmente para aqueles que têm medo do purgatório. Ele nos diz: a maioria dos que temem o purgatório é muito mais por interesse e amor de si mesmos do que pelo interesse de Deus. E daí que falam só das penas daquele lugar e nunca falam da felicidade e da paz que desfrutam as almas que lá estão. É verdade que os tormentos são extremos e as maiores e mais terríveis dores desta vida não se podem comparar às do purgatório, mas também as satisfações interiores são tais e tantos que nenhuma prosperidade nem alegria da terra existe que a ela se possa igualar. Se é uma espécie de inferno quanto à dor, é um paraíso quanto à doçura que a caridade difunde no coração. Caridade mais forte do que a morte e mais poderosa do que o inferno. Feliz estado mais desejável que temível, pois suas chamas são chamas de amor e de caridade. São penas terríveis, sim, pois elas retardam a hora da visão de Deus e de amar a Deus e louvá-lo e glorificá-lo por toda a eternidade. É sim um tormento, mas também uma alegria das santas almas do purgatório. E São Francisco de Sales continua: não devemos apenas insistir no tormento daquele lugar de expiação, mas que se procure dar às almas uma ideia também consoladora de como é o purgatório. Vamos ver 10 pontos que São Francisco de Sales disse. Primeiro, as almas do purgatório estão numa contínua união com Deus e perfeitamente submissas à vontade de Deus. Não podem deixar essa união divina e nunca podem contradizer a divina vontade como nós neste mundo. Segundo, elas se purificam com muito amor e com toda a boa vontade, porque sabem que é isto é da vontade de Deus. Sofrer para fazer a vontade de Deus é uma alegria para elas. Terceiro, elas querem ficar na maneira que Deus quer e quanto tempo Ele quiser. Quarto, são impecáveis e não podem experimentar nem o mais leve movimento de impaciência, nem cometer uma imperfeição sequer. Quinto, amam a Deus mais do que a si próprias, e mais do que todas as coisas, e com um amor muito puro e desinteressado. Sexto, são consoladas pelos anjos. Sétimo, estão seguras de sua salvação, e com uma segurança que não pode ser confundida. Oitavo, as amarguras que experimentam são muito grandes, mas numa paz profunda e perfeita. Nono, se pelo que padecem estão como numa espécie de inferno, quando a dor é um paraíso de doçura quanto a caridade, mais forte do que a morte. E décimo, feliz estado, mais desejável que temível, pois essas chamas do purgatório são chamas do amor. Oh, que mistério! Um mistério purgatório de dor e de alegria. E aqui o Monsenhor Ascânio Brandão diz: é como, por exemplo, um náufrago. Ele
Depois de se debater entre as ondas, ele se vê de repente salvo e livre de todo perigo. É a felicidade, a alegria das santas almas quando, após essa vida e depois de haverem passado o tremendo juízo, veem que estão salvos da condenação eterna. Embora tenham de padecer muito naquelas chamas, naquele martírio, por mais prolongado que seja, estão salvas. Oh, como cantam elas um hino de ação de graças à infinita misericórdia!